Olá pessoal, início de semana, boa tarde. Uma boa tarde para você. Domingo de cidadania, o Espírito Santo elegeu o novo governador. Paulo Artung vai comandar o estado novamente, recebeu mais de 1 milhão de votos. O TN acompanhou a votação dos candidatos dos capixabas que foram às urnas depositar a esperança de dias melhores no estado e no país. Na edição de hoje, você confere ainda a vitória de Rose de Freitas para o Senado. Os nomes dos novos deputados federais e estaduais. E o lado feio da eleição, prisões, reclamações e até registro de boletim de ocorrência para garantir o direito ao voto. Crueldade, um morador de rua foi queimado vivo. Um colega tentou ajudá-lo, mas as chamas estavam tão altas que atingiram uma árvore. E mais uma covardia. Um jovem foi preso suspeito de tentar injetar pimenta no útero da namorada. Toque de recolher em Cariacica. Uma baleia foi morta na praia de Camburi. Muitos curiosos chegaram perto do animal sem saber que corriam risco. Homem coloca fogo na casa da ex-mulher e num ataque de fúria quebrou os móveis. Deixou o bairro em pânico. Jovem que desapareceu em Linhares é encontrado morto. Luan Correia tinha 16 anos. Saiu da cadeia e já está de volta à prisão. O homem foi preso com faca e máscara de gorila. Ele tentava assaltar uma vítima em Vitória. A semana abre com 18 vagas de emprego para operador de caixa, fiscal de segurança de loja. E tem ainda oportunidades para trabalhar em restaurante. Gente que se mete na vida dos outros. Nas ruas, o povo solta a voz. Pronto, falei? Não, negócio de vida dos outros não. Isso corre perigo. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. Sai daí não, até já, amigos! Olá, amigos! Paulo Artung é o novo governador do estado do Espírito Santo, eleito com mais de 1 milhão de votos. Ele não terá maioria na Assembleia. A coligação do PMDB elegeu 13 deputados. O deputado estadual mais votado foi Amaro Neto. Na Câmara Federal, Sérgio Vidigal teve mais votos. E pela primeira vez, o estado tem uma senadora. Rose de Freitas foi eleita com 46% dos votos. O Espírito Santo foi o terceiro do país a terminar a apuração. Os trabalhos começaram cedo no Tribunal Regional Eleitoral. Nesta sala, um sistema de apuração paralela. A simulação, exigida pela lei, teve início no sábado à noite com o sorteio de 2 urnas. Os equipamentos de Boa Esperança e Vila Velha foram verificados por uma equipe do TRE e representantes dos partidos políticos. Os dados gravados nas urnas são levados por meio de uma espécie de pendrive a pontos de transmissão espalhados nos municípios. Para a segurança da apuração, todo o sistema eletrônico do TRE e até do Tribunal Superior Eleitoral foi desligado na noite deste sábado. Aqui no estado, apenas uma linha de internet exclusiva foi disponibilizada para a contagem dos votos. O Espírito Santo teve uma eleição tranquila. 89 urnas apresentaram problemas, mas apenas em Jaguaré a votação teve que ser realizada de forma manual. Em Jaguaré isso aconteceu. A urna deu um defeito, houve a tentativa de acerto através dos técnicos que lá trabalham, mas não foi viável. Se não for viável, então partimos para quê? Para a segunda opção, que qual é? A votação tradicional, certo? A votação manual por cédula. Muqui foi o primeiro município capixaba a finalizar a apuração, seguido de Laranja da Terra e Jerônimo Monteiro. O mapa alternava a cor de acordo com o avanço da contagem de votos. Às 8 horas e 50 minutos, 100% dos votos foram contabilizados. O Espírito Santo foi o terceiro estado no país a finalizar a apuração. Paulo Artung, do PMDB, venceu para governador já no primeiro turno com 53% dos votos. Rose de Freitas ocupou a única vaga disponível para o Senado com 46% dos votos. Confira agora os 10 eleitos para deputado federal. Sérgio Vidigal, Lelo Coimbra, Max Filho, Foleto, Helder Salomão, Dr. Jorge Silva, Manato, Givaldo, Evair de Melo e Marcos Vicente. Para deputado estadual foram eleitos 30 candidatos. Amaro Neto, Ferraço, Doutor Hércules, da Vitória, Guerino Zanon, Freitas, Padre Honório, Marcelo Santos, Nunes, Gilcinho Lopes,
Edson Magalhães, Luzia Toledo, Doutor Rafael Favato, Rodrigo Coelho, Euclério Sampaio, Hudson Leal, Janete de Sá, Bruno Lamas, Gildevan Fernandes, Enivaldo dos Anjos, Sandro Locutor, Cacau Lorenzoni, Raquel Lessa, Eric Musso, Dari Pagung, Almir Vieira, Professor Marcos Bruno, Marcos Mansur, Eliane Dadalto e Professor Sérgio Majeski. Voltamos a falar sobre o governo do estado. Depois da vitória, Paulo Artung conversou com os jornalistas. Ele reafirmou o que vinha dizendo ao longo da campanha, como prioridades na saúde, educação e mobilidade urbana. Artung prometeu sacudir o Espírito Santo. A minha primeira palavra é de agradecimento, né? Assim, de coração, com muita emoção. Quer dizer, eu quero agradecer aos capixabas pelo apoio na caminhada. Se Deus quiser, sabe, voltar para sacudir de novo o Espírito Santo, colocar o Espírito Santo no rumo certo, né? No rumo certo, montando uma boa equipe de trabalho, trabalhando com as ferramentas gerenciais modernas, né? Como o planejamento estratégico, como a gestão intensiva, e trabalhar duro para que o Espírito Santo volte a crescer, gere empregos principalmente para os jovens, gere renda, né? Porque a nossa renda caiu, e gere recursos para o próprio governo melhorar as suas políticas na área educacional, na área de saúde, que é prioritária, na área de segurança pública, que é prioritária, na área de mobilidade urbana, que se tornou prioridade. Eu vou trabalhar para fazer uma transição tranquila, né? E começar já, na transição, a trabalhar, como eu fiz nos outros mandatos que eu exerci, já preparando uma espécie de preparação inicial para os primeiros passos dentro do governo. Em nota à imprensa, o candidato Renato Casagrande afirma que respeita a democracia e a vontade da população expressa nas urnas. Casagrande parabeniza o adversário pela vitória e renova o compromisso de trabalhar com determinação até o último dia do mandato. E nós acompanhamos a votação dos principais candidatos ao governo do estado. Veja aí. Camila Valadão, candidata ao governo pelo PSOL, chegou ao Colégio Darwin Jardim da Penha às 9h08 da manhã, acompanhada da mãe Rita de Cássia Costa e com o coordenador de campanha. Conseguimos apresentar uma candidatura alternativa para a sociedade capixaba, apresentando o programa de governo construído pelo PSOL, as propostas construídas pelo partido. O candidato ao governo do estado pelo PT, Roberto Carlos, votou na sede da APA em Laranjeiras, na Serra. Ele chegou acompanhado do candidato ao Senado, João Coser. O petista cumprimentou e conversou com eleitores. Na saída, falou sobre a expectativa das eleições. Chegamos até o último dia da campanha com o nosso propósito cumprido, defendemos o nosso governo federal, apresentamos uma proposta alternativa para o Espírito Santo. Então, eu estou concluindo o dia de hoje com o sentimento de dever cumprido. O candidato do PSB, Renato Casagrande, chegou ao colégio eleitoral às 11h10, acompanhado da esposa Virgínia Casagrande e de uma comitiva eleitoral. Fizemos uma campanha com muita energia, propositiva, confrontando realizações que nós tivemos nesse tempo de governo, apresentando nossas propostas. O candidato ao governo pelo PMDB, Paulo Artung, chegou acompanhado da mulher Cristina ao local de votação em Jardim da Penha, no final da manhã. Nós fomos para o debate com propostas, com um projeto para o Espírito Santo, olhando o presente do nosso estado e olhando principalmente o futuro do nosso estado, as futuras gerações. No Espírito Santo, mais de 2 milhões de eleitores foram às urnas esse ano. Os candidatos vencedores tomam posse no dia 1º de janeiro de 2015. E agora o lado feio das eleições. No sul do estado, a secretária de Esportes de Itapemirim e o marido dela foram presos com quase R$200 mil em dinheiro. Dinheiro vivo. De acordo com a Polícia Federal, o montante seria usado para compra de votos, pessoal. E esse não foi o único crime eleitoral, não. Haroldo chegou ao Colégio Catarina Schecker, em Novo México, Vila Velha, para votar como faz desde os 18 anos. Ao apresentar o título de eleitor, uma surpresa.
alguém já tinha votado no lugar dele. Alguém clonou o meu título e também clonou algum documento. Eu nunca perdi documento e essa pessoa deve ter clonado algum documento e se passou por mim. O consultor de empresas já foi mesário 5 vezes nesta escola. Haroldo registrou o caso na Polícia Federal e quer respostas. A pergunta que eu faço, as pessoas que clonam documentos, eles clonam o CPF e identidade com finalidades econômicas. Agora, clonar um título é algo que eu fico a perguntar, estranho. Até às 5 horas da tarde deste domingo, a Secretaria Estadual de Segurança Pública registrou 39 crimes eleitorais, 26 deles em todo o estado, os outros 13 na Grande Vitória. Entre os crimes, boca de urna e propaganda irregular. Carros foram apreendidos e os proprietários levados à sede da Polícia Federal para esclarecer a propaganda perto dos locais de votação. Em uma operação no sul do estado, a secretária de Esportes de Itapemirim e o marido dela foram conduzidos para a sede da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. Com eles foram encontrados cerca de R$200 mil, que, segundo a polícia, seriam utilizados para a compra de voto, além de um farto material de campanha. Esse ano, a Secretaria Estadual de Segurança Pública montou centro integrado com representantes da Polícia Militar, Federal, Bombeiros e Exército, para reforçar o trabalho preventivo. Segundo o subsecretário, a liberação da bebida alcoólica não interferiu para o aumento de crimes registrados no período de votação. Os dados trazidos, em especial pela Polícia Militar, que fizeram a segurança nas zonas eleitorais espalhadas por todo o estado do Espírito Santo, dão conta que não houve nenhum problema, nenhum tumulto nos locais de votação em virtude de consumo de bebida alcoólica. Em relação aos casos de possível verba para a compra de votos em Itapemirim e clonagem do título de eleitor em Vila Velha, a secretaria vai abrir uma investigação. E com todo o aparato para evitar fraudes, ainda tem muita pilantragem. Durante a votação em todo o Espírito Santo, foram 55 ocorrências e 59 detidos pelos crimes de boca de urna, corrupção eleitoral e propaganda irregular. Todos assinaram um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer em juízo quando solicitados. Em seguida, foram liberados. E os eleitores que não puderam votar ontem e nem justificaram, ainda têm o prazo de 2 meses. É preciso procurar um cartório eleitoral ou mandar o requerimento da justificativa. O juiz eleitoral vai analisar a documentação. E daqui a pouquinho, novas informações sobre o domingo de eleições. Agora, cenas da maldade humana. Um morador de rua foi queimado vivo em Guarapari. Foi dentro desta área de eventos, na Praia do Morro, conhecida como Kart Indoor, que o crime aconteceu. Era por volta de 9h30 da noite de domingo, quando o morador de rua acordou e viu o colega que dormia no sofá sendo queimado vivo. Ele teria tentado ajudar, mas já não havia mais nada o que fazer. No flagrante dessas fotos, é possível ver a vítima ainda queimando. De tão forte e alto, o fogo atingiu esta árvore e chamou a atenção de quem passava pelo local. Seu Antônio voltava da igreja e ficou estarrecido com tamanha crueldade. Eu vi o fogo aceso, mas não vi mais nada. Depois, passada aí uma meia hora, eu voltei aqui, eu fui encontrar com a minha filha. O rapaz todo queimado ali, uma coisa terrível. A gente não se espera isso em Guarapari não. Para quem conheceu Guarapari na minha infância, igual eu conheci. Por enquanto, pouco se sabe da vítima que foi queimada viva aqui neste local. As primeiras informações que ainda vão ser confirmadas pela polícia é de que a vítima se chamava Mineiro e estava neste local há cerca de 3 dias. O local onde o crime aconteceu é frequentado por moradores de rua, mas hoje já não se via mais ninguém aqui. Seu César veio ao local para ter certeza do que aconteceu e lembrou que este não foi o primeiro caso que aconteceu na cidade. Fiquei surpreso, né? Porque é a segunda vez que acontece isso, na Praia da Cerca aconteceu esse fato. Então, quer dizer, a gente lamenta muito a morte da pessoa, né? E a gente fica triste, né? No local foram encontrados garrafas de cachaça e outros objetos inflamáveis, além de uma pequena fogueira. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Guarapari. Marido tortura mulher grávida com pimenta. De acordo com a denúncia feita à polícia, o rapaz de 19 anos injetou pimenta no corpo da mulher para que atingisse o útero. Ele não queria o filho, pois acreditava que estava sendo traído.
A mulher de 21 anos também foi espancada e ameaçada de morte com uma faca. Tudo aconteceu em Jardim Marilândia, Vila Velha. O agressor foi autuado por lesão corporal e ameaça. Nossa, quanta maldade. Crueldade. Traficantes ordenam e comerciantes fecham as portas em Jardim Botânico, Cariacica. Os criminosos ameaçaram atirar em quem não obedecesse. Tem que obedecer. A escola do bairro também não abriu, acreditem. As portas permaneceram fechadas durante a manhã. Praticamente todo o comércio do bairro Jardim Botânico, em Cariacica, não funcionou. Os alunos dessa escola municipal de ensino fundamental não tiveram aula. Segundo moradores, por volta das 6 horas da manhã, homens armados passaram em algumas ruas do bairro, dando a ordem para que o comércio não funcionasse hoje. Alguns comerciantes chegaram a receber telefonemas alertando sobre a possibilidade de um tiroteio caso os estabelecimentos abrissem as portas. O toque de recolher teria sido ordenado por traficantes do bairro Vista Linda, vizinho ao bairro Jardim Botânico. O motivo seria a morte de Ed Júnior Martins de Moraes Silva, de 23 anos, assassinado com 9 tiros no fim da tarde deste domingo. Ed teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. Os moradores estão assustados, dizem ser observados a todo instante. Os traficantes chegam a usar binóculos para monitorá-los. A lei aqui é mesmo a do silêncio. Não sei, entendeu? Eu não sei como é que fica, não. Prefere não falar? Prefiro não falar. O policiamento também é alvo de reclamação. Quem mora no bairro diz que viaturas são raras por aqui e que os policiais somente aparecem quando ocorre um fato como o de hoje. Bom, moradores, de acordo com o CIODES, o policiamento foi reforçado hoje, mas até o momento nenhuma anormalidade foi constatada. A PM diz que faz frequentes operações na região com apreensão de drogas, armas e detenção de criminosos. Rondas interativas e ostensivas também são realizadas com reforço em horários estratégicos. Voltamos a falar no domingo de eleições. Os vovôs e vovós estão com tudo. Você sabia que pela primeira vez na história o número de eleitores idosos foi maior do que o de jovens? Na Serra, teve gente que chegou na sessão antes das 7 da manhã para votar neste domingo. Que coisa linda, em Vila Velha e Vitória não foi diferente não, viu? Bem cedo já tinha gente na fila. No maior colégio eleitoral do estado, a movimentação foi intensa o dia todo. São mais de 260 mil eleitores em Vitória. Domingo que começou movimentado nos colégios eleitorais da capital. O maior colégio eleitoral de Vitória é este aqui no bairro Jucutuquara. São 16 sessões para 6.430 eleitores. Durante toda a manhã a movimentação foi intensa. Até o meio-dia, metade do eleitorado já havia comparecido às urnas. Aos 83 anos, Dona Laura fez questão de vir votar. Para ela, o voto é a garantia de uma consciência tranquila. Se eu tiver de reclamar, eu não posso reclamar, né? Porque eu votei consciente. Já fui lá e já votei. Lição que a estudante Thaís aprendeu direitinho. Aos 17 anos, ela ainda não é obrigada a votar, mas sabe que o seu futuro depende de escolhas. Eu acho que é importante porque é o nosso futuro, a gente tem que saber quem a gente quer colocar na frente para depois a gente não ter consequências ruins, né? Em Vila Velha, a fila em frente ao maior colégio eleitoral já tinha mais de 100 pessoas, antes mesmo dos portões serem abertos. Teve gente que madrugou para votar. O seu Osni mora em Nova Rosa da Penha, em Cariacica, mas vota aqui. Era o primeiro da fila e aproveitou o tempo de espera para definir o voto. Enquanto o meu voto é branco, não tem candidato ainda. Ainda então tem mais meia horinha, 15 minutos para pensar no que pode fazer. Para pensar. Só nesta escola em Itapuã passaram aproximadamente 8 mil eleitores, divididos em 20 sessões. Durante o início da manhã, a movimentação foi grande. Todo mundo acordou cedo para não perder o domingo. 6h10 da manhã. Já fez amizade, já conversou? Já fiz amizade, já comecei a balangar um beijo, como diz o outro, né? Vim votar, cumpri o meu dever de cidadã. O repórter Felipe Chicarino acompanhou a votação na Serra, onde os idosos deram um show de cidadania. Antes da abertura do portão, seu Darcy e dona Beatriz já aguardavam ansiosos. Eles chegaram nesta escola municipal em Felrosa, na Serra, às 6h20 da manhã. A empregada doméstica demorou quase 2 minutos para votar. Falei com a minha
minha mulher, falei assim, não precisa de vir tão cedo, que eu sei que aqui é maneiro. Pela primeira vez na história, o número de eleitores com mais de 60 anos no Brasil é maior que o de jovens com idades entre 16 e 24 anos. Por isso, quando o assunto é voto, seu Darcy tem um otimismo de menino. Eu não deixo de votar de maneira nenhuma. As pernas ainda estão aguentando levar o corpo, né? Vamos lá. O município da Serra é o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Quase 290 mil pessoas votam aqui. Mudança foi a palavra mais ouvida e proferida durante o pleito eleitoral deste domingo. Mas, infelizmente, existem coisas que não mudam, como a falta de respeito e de educação. Assim como em eleições anteriores, os partidos políticos promoveram uma verdadeira imundície em frente aos locais de votação. Quem chegou para votar na sede da APAI em Laranjeiras não tinha como não perceber a sujeirada. Ó, gente, nós estamos cansados de safadeza e sujeira aqui, ó. É isso aqui, é isso que revolta o Brasil, ó. Dando trabalho para os outros aí. É muito lamentável, né? Mas essa é a educação do povo brasileiro hoje em dia, né? Sujar a rua e deixar a suposta casa limpa. Essa é a falta de educação de muitos políticos brasileiros hoje em dia. Pois é, a gente viu aí uma cena horrorosa dessa, né? Sujeira aí. Mas assim, quando a gente vê vovôs e vovós indo às urnas, né? Depositando esperança num país melhor, num estado melhor, isso é emocionante também, agora, né? Fazer exercer o direito ali ao voto, à cidadania, muito bonito. Fala pra mim uma coisa, se a pessoa ficou sem votar, como é que ela faz? Ela tem como justificar ainda? Pois é, a gente leu uma nota agora há pouco, então a gente vai reforçar que quem não votou tem 2 meses para procurar um cartório eleitoral e se justificar. Isso aí. Ok? 2 meses ainda você tem, viu? Conferente tem ataque de fúria, ficou doidão e colocou fogo na casa da ex-mulher, uma doméstica em Cariacica. E não foi só isso, ele quebrou móveis e deixou destruição. Veja as imagens gravadas no local. Na gravação é possível ouvir o choro da mulher desesperada. E não é para menos, a cena é chocante, difícil de acreditar. A casa está toda revirada, móveis destruídos, geladeira jogada no chão e muitas partes da residência queimadas. Em todos os cômodos é possível ver objetos quebrados, revirados. De acordo com a polícia que fez o vídeo, o estrago foi feito por Marley Pereira Vicente, na casa da ex-mulher, que fica em Nova Rosa da Penha 1, Cariacica. Eles estavam separados, mas se encontraram ontem. O homem não gostou de mensagens que viu no celular da ex-mulher e fez tudo isso aí. Ele foi detido em flagrante e está preso. A mulher estava em casa na hora do ataque, ela correu para a rua e pediu ajuda a policiais militares. O conferente conseguiu fugir, mas foi segurado por moradores até a chegada dos PMs. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e ameaça. A doméstica pediu medida protetiva de urgência. Contratação imediata. São 18 vagas para operador de caixa e fiscal de segurança de loja. Ficou interessado? Então ligue 21 25 6233. 21 25 6233. Mais de 40 mil eleitores de Viana participaram do voto biométrico. Em algumas sessões, votação tranquila e rápida. Em outras, demora e reclamação. Já era fim da tarde e o movimento de eleitores no maior colégio eleitoral de Viana, a Escola Maria Novaes Pinheiro, continuava intenso. Na hora de votar, os eleitores contaram com a tecnologia de identificação por biometria, desenvolvida pela Justiça Eleitoral Brasileira para trazer mais segurança ao pleito. Desta forma, nenhum cidadão pode votar no lugar de outra pessoa. Mas, além da segurança, a rapidez em ter o voto computado agradou. Fácil, rápido, não tive dificuldade não, com certeza mais rápido. Tá aprovado? Aprovado. Mas muita gente gastou um tempinho a mais na fila porque algumas máquinas não reconheceram as digitais com tanta facilidade. Viana é um dos 18 municípios capixabas que possui identificação biométrica, o único na Grande Vitória. Esse já é o segundo pleito em que a tecnologia é utilizada, mas a demora na identificação das impressões digitais continua sendo um problema. Olha só o tamanho dessa fila. E a situação só piorou. A lentidão era grande em algumas sessões e a quantidade de eleitores, a poucos minutos do fim da votação, só aumentava.
A sessão em que Marcos trabalhou foi uma delas. E depois de muitas tentativas frustradas de reconhecimento, algumas pessoas só puderam votar depois de serem liberadas pelo presidente da mesa. A gente está com um problema na hora do registro do pessoal, do reconhecimento biométrico, a máquina não está reconhecendo 100%. Então, até que ela reconhece, passar 8 vezes o dedo, aí no final a presidente da mesa tem que liberar porque não está reconhecendo. Pois é, em Viana, 4 urnas tiveram que ser substituídas. Em Pedra Azul, cerca de 60 eleitores receberam senha para votar depois das 5 da tarde por causa de problemas com a biometria. E um eleitor chegou a rasgar o título indignado. Um final triste para uma história de buscas e esperança. O jovem Luan Correia, de 16 anos, que estava desaparecido em Linhares, foi encontrado morto. A tia reconheceu o corpo em decomposição como sendo o de Luan pela tatuagem de cartas de baralho que trazia na perna. A família fez o enterro ontem mesmo. Luan desapareceu no dia 26 de setembro. No fim de semana, banhistas que frequentaram a praia de Camburi em Vitória viram uma triste cena, uma baleia morta. Muitos curiosos chegaram perto do animal sem saber que corriam risco. O animal foi encontrado morto no final da praia de Camburi, em Vitória. De acordo com o oceanógrafo, é uma baleia macho e adulta da espécie jubarte. Deve pesar mais de 5 toneladas, mas só depois que a gente conseguir acessar a carcaça quando a maré baixar. A estimativa é que a baleia tenha morrido no sábado à noite na costa da Ponta de Tubarão e a maré a tenha levado para a areia no domingo. O inchaço provocado pelos gases fez a baleia ficar bem estranha na visão das crianças. Esquisito, porque eu nunca vi uma baleia na minha vida. Eu achei ela feia. Por que você achou ela feia? Por causa que parece uma bola. Ainda não se sabe a causa da morte nem por que a baleia veio parar aqui na praia de Camburi. Mas os oceanógrafos e biólogos fazem um alerta. Um animal deste porte na praia pode gerar curiosidade, mas também pode ser bastante perigoso. Tanto que foi solicitado aos surfistas e banhistas aqui que não entrassem na praia nesta área. Possibilidade de contaminação, a gente não sabe o motivo, né, da morte do animal. E a outra coisa também são outros peixes que chegam, são peixes carnívoros que aproveitam também a presença dela em condições fáceis, né, para poder chegar e querer se alimentar. Mas o Ednardo, não sabendo disso, foi lá, bem pertinho, fazer uma foto e ele constatou algumas coisas que os profissionais alertaram. Eu dei uma olhadinha, tinha uns caçãozinhos ali no rabo dela mesmo. Tinha, tá tendo. Você dá uma olhadinha ali, tem uns caçãozinhos ali mesmo. Quer dizer que é um risco, né? Até surfar aqui agora, né? Com certeza, é um risco mesmo. Esse é um período normal de migração, por isso não é raro encontrar as baleias. A causa da morte está sendo investigada. O animal continua na praia, mas agora na areia. Alternativas para retirada estão sendo analisadas. E a orientação continua. O melhor é evitar chegar perto da baleia morta. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro, e você vai ler em A Tribuna. Artung promete melhorar a educação, saúde e segurança. A lista com os votos de todos os candidatos do estado. Dilma e Aécio no segundo turno. Inscrição em terminal do Transcol para 14 mil vagas em cursos de graça. Leia também nesta segunda-feira no jornal A Tribuna. Votação de Amaro Neto surpreende. Vidigal é o mais votado para deputado federal. E eleita, Rose vai apoiar Aécio no segundo turno. Uma faca, alvará de soltura e máscara de gorila. Faltou a banana e um pé de árvore para pular de galho em galho. Tudo estava com Elton Pereira, de 25 anos. Ele foi preso novamente ao tentar assaltar uma empresária em Bento Ferreira, Vitória. Na hora do ataque, testemunhas perceberam e perseguiram o macaco, ou melhor, o assaltante. A polícia acredita que Elton usaria a máscara para cometer outros crimes. Motorista de ônibus morre a caminho do trabalho. Ele estava de moto e bateu na rodovia do Contorno. A frente da moto ficou completamente destruída. Era nela que estava o motorista de ônibus de 41 anos. Ronaldo Bueno Lopes seguia para o trabalho pela rodovia do Contorno.
Ao passar pelo bairro Planeta, em Cariacica, acabou batendo na lateral deste carro, que cruzava a pista. Ao ser atingido pela moto, o carro ainda bateu nesta placa de sinalização, que estava em um dos canteiros da rodovia. O acidente foi ontem à noite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quem dirigia o carro era uma mulher de 60 anos, que não teve um nome divulgado. Ainda de acordo com a polícia, a mulher tentou chamar socorro, mas já era tarde demais. Esta ambulância foi deslocada ao local do acidente, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu. Familiares ficaram desconsolados e não quiseram gravar entrevista, mas reclamaram da falta de iluminação no cruzamento. De acordo com a polícia, apesar de a preferência ser do condutor da moto, o acidente foi resultado da falta de atenção de ambos. E 5 pessoas ficaram feridas num acidente hoje cedo na BR-101 na Serra. A batida por volta das 6h30 da manhã envolveu 2 carros de passeio e provocou a interdição da rodovia por quase 2 horas. As 5 vítimas tiveram ferimentos e foram socorridas para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Me conta aí, você se mete demais na vida dos outros? Fala mesmo quando acha que tem alguma coisa errada? Não, não negócio de vida dos outros não. Isso corre perigo. Dá problema? Dá pobre, muito problema. Não, pô. Eu cuido da minha só. Eu não. Tem alguém que se mete muito na sua vida? Ah, com certeza. Eu costumo não interferir na vida dos outros porque eu não gosto que ninguém se interfira na minha. Na maioria das vezes eu gosto de falar na cara. Às vezes quando eu não vejo a pessoa aí não dá pra falar, né? Mas quando dá eu falo. Eu não. Ih, meu, o que a pessoa tá? Não, odeio. Eu não me meto na vida dos outros. Jura? Pra não se meterem na minha. E já se meteram na sua vida? Já. E foi ruim? Não, porque eu não dou importância. Você fala o quê? Não digo nada, viro as costas, ignoro. Ah, tem que deixar de lado, senão nós perdemos a cabeça. A gente ignora. Mesmo? Não dá bola, não? Dá, não. Eu também ignoro, nem ligo. Tudo bem. Falar da vida dos outros é feio. Eu também ignoro. A seguir, polícia apreende droga em aldeia indígena de Aracruz. O TN traz ainda vagas de emprego para vendedora, doceira, cozinheira e saladeira. Sai daí não, tá? Voltamos rapidinho, agora 12h30. Até já. Polícia apreende droga em aldeia indígena de Aracruz. Índio está fumando cachimbo da paz. A droga foi encontrada na aldeia de Irajá. Foram apreendidos um tablete de maconha, quase 700 buchas, crack, além de material para o embalo. Com os criminosos, a polícia encontrou ainda munição e arma. 4 pessoas foram detidas, entre elas um adolescente. Olha o adolescente aí, tá sempre. Bom, vamos falar de novas vagas de emprego. Há chances para técnico de meio ambiente, vendedora, doceira, cozinheira e saladeira. Mande o seu currículo para serra@nacionalrh.com.br. Sua vaga tá aí. Pois é, e antes da gente encerrar, no primeiro bloco, eu li vagas de emprego lá no Sans Club. São 18. De caixa, né? Exatamente, operador de caixa e fiscal de loja, de segurança de loja. Eu acho que tem muita gente ligando para cá dizendo que não está conseguindo falar no telefone que eu divulguei. Mas de qualquer. Vou repetir então, ó, 21 25 6233. 21 25 6233. Aí, tá aí no vídeo, 21 25 6233. Exatamente. E como é no Sans Club, aqui em Bento Ferreira, então fica fácil de levar o currículo também. Boa sorte nessa vaga, viu? Isso aí. 21 25 6233. 21 25 6233. Para Caixa e Fiscal de Segurança de Loja. 21 25 6233. Excelente início de semana para você e até amanhã. Boa sorte aos eleitos, boa sorte para você, para nós. Um abraço, Ingrid. Vem aí, Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau, amigos. Fomos, fiquem em paz.